Gimmicks no mundo da luta livre são cruciais para o sucesso de um lutador. Uma boa gimmick pode ser a diferença entre um lutador bem-sucedido e um fracassado. Mas para poder chegar lá, os lutadores às vezes precisam experimentar diferentes personagens para ver como funciona. Pode levar um tempo e os resultados que levam a isso podem não ser tão bons. Muitos lutadores icônicos da WWE como The Rock, Stone Cold Steve Austin não começaram com as suas gimmicks pelos quais conhecemos até os dias de hoje. Eles acabaram superando essas gimmicks ruins e se estabeleceram como superestrelas. E os fãs só se lembram das coisas boas. As gimmicks ruins são frequentemente esquecidas. Então galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 9 gimmicks que deixaram os fãs incomodados. Beaver Cleavage. Quem imaginaria que uma gimmick de incesto poderia arruinar as chances de alguém dentro da WWE? Então aqui estão algumas coisas que os fãs devem saber sobre a gimmick de Beaver Cleavage. A ideia acabou sendo de Vince Russo e Ed Ferrara. A WWE exibiu várias vinhetas para Beaver Cleavage antes da sua estreia, e elas eram frequentemente preenchidas com um conteúdo picante. O incesto estava fortemente implícito nesses segmentos. Exatamente, era um filho que tinha um relacionamento com a sua mãe. E antes de se tornar Beaver Cleavage, o lutador fazia parte do grupo Headbangers. No entanto, quando seu parceiro de dupla Thrasher se machucou, eles decidiram transformá-lo em uma estrela de singles. E então Beaver Cleavage não durou muito no plantel principal da WWE e foi logo deixado de lado, embora que a gimmick tenha sido muito, mas muito ruim. Eugene. O estranho sobre a gimmick de Eugene é que, apesar da sua natureza controversa, os fãs o adoravam. Eugene acabou sendo um alívio cômico e, ao contrário da maioria das gimmicks ruins, a ideia veio do próprio lutador. Nick Diamond era um nome muito respeitado nos bastidores da WWE. Embora não tenha conquistado muito no roster principal, ele conquistou o título máximo da OVW durante 10 vezes. Nick Diamond queria trabalhar no plantel principal da WWE, mas Jim Ross disse a ele que ele precisava trabalhar com a sua personalidade. Depois então de conversar com o treinador da OVW, Rip Rogers, Nick Diamond criou uma gimmick inspirada no filho de Rogers, que tinha autismo. A ideia foi inicialmente rejeitada por muitos dentro da WWE, mas depois foi contada para Vince McMahon em uma reunião e ele conseguiu que fosse aprovada. Ele chegou a fazer um sucesso na WWE durante um tempo, mas logo depois de uns anos acabou sendo esquecida. Natalya. Natalya provavelmente é uma das mulheres mais subestimadas na WWE. Ela é talentosa e coloca o seu coração e alma em qualquer coisa que a gerência peça para ela fazer. E isso ela provou em 2012, quando a WWE lhe deu uma gimmick de peidorreira. E não, você não escutou errado. A WWE deu uma gimmick pra ela que ela soltava pum. Durante o seu tempo nas Divas of Doom, Natalya começou a ter alguns problemas com gases e aparentemente foi letal o suficiente para obter reações bizarras de lutadores como Santino Marella e Hornswoggle. E eu fico às vezes imaginando quem naquela sala fazendo ali o brainstorm sugeriu essa ideia e acharam que era uma ideia boa. Ah, não precisa falar, eu acho que eu já sei. Mohamed Hassan. Não deveria ser surpresa para ninguém que Mohamed Hassan tenha chegado a essa lista. Sua gimmick afinal era de um terrorista. E essa gimmick funcionou bem durante um tempo, até que a WWE exibiu um segmento controverso na edição de 7 de julho de 2005 no SmackDown, onde ele atacou Undertaker. E foi um ângulo onde tudo deu errado, desde o timing até a forma de Mohamed Hassan ser retratado aqui. Embora esse segmento tenha sido gravado 3 dias antes, ele foi ao ar no mesmo dia dos atentados de Londres em 2005. O segmento foi removido das transmissões australianas e europeias, incluindo o Reino Unido, mas a filmagem foi ao ar sem edição no canal UPN dos Estados Unidos e no The Score do Canadá, com avisos de descrição do espectador exibidos ao longo do episódio. E pois é, esse timing foi muito, mas muito ruim. Naked Mideon. Muitos fãs não saberiam, mas Naked Mideon foi uma contribuição de Kurt Angle para a WWE. Bem, é um pouco complicado porque a ideia não veio do próprio Kurt Angle, mas ele foi a principal inspiração. Em um podcast, Mideon falou sobre a origem de Naked Mideon e disse que teve essa ideia por causa de Kurt Angle, que costumava ficar nu após as suas lutas. Mideon se juntou a ele também, mas então ele foi convidado para um meet and greet, então foi ele lá apenas com a sua toalha.
E é aquilo, as coisas acabaram acontecendo e Vince McMahon ficou sabendo disso e imediatamente gostou da ideia. E é claro, né, por que ele não iria gostar? E toda a sua roupa, entre aspas, para o ringue consistia numa tanga e uma pochete. Kerwin White. A reformulação de Chavo Guerrero como Kerwin White, que era um personagem racista branco, não agradou a ninguém dentro da WWE. E é claro, também não agradou em nada os fãs. Embora Chavo Guerrero tenha se dedicado totalmente e até sugerido que ele saísse com um lençol branco como os membros do Ku Klux Klan, isso foi considerado demais para a televisão, mas mesmo assim Kerwin White não foi moleza. Isso acabou lhe rendendo muito hit junto com os fãs, e esse era o principal motivo disso, mas não fez muito para poder elevar Chavo Guerrero dentro da empresa. Chavo Guerrero abandonou a gimmick logo depois que Ed Guerrero faleceu e começou a apreciar a sua herança mexicana mais uma vez. Bastion Booger. A gimmick de Bastion Booger era como uma punição ao lutador Mike Shaw, que havia trabalhado anteriormente para a WWE. A história era que Bastion Booger havia ficado tão fora de forma que eles não sabiam o que fazer com ele. Bruce Pritchard na época então sugeriu que o seu nome de ringue fosse Bastion Booger, com a ideia principal de que ele não podia mais mudar o seu físico instantaneamente. E eles usariam Bastion Booger para poder enjoar as pessoas que estavam assistindo. Eles então o transformaram em um alívio cômico, mas o seu nome, assim como o seu traje idiota que a WWE fez ele usar, apenas deixou as pessoas mais desconfortáveis. Paul Burchill e Katie Lee Burchill. É impressionante como a WWE tem experimentado e tem uma certa tara por gimmicks de incesto. Eles tentaram no passado, mas isso não impediu eles de tentar novamente. Agora, vocês se lembram de Paul Burchill e Katie Lee Burchill em 2008? Os dois eram irmãos na televisão, mas eles eram um pouco próximos demais um do outro, se é que você me entende. E tudo nessa dupla de irmãos, desde a sua entrada até a maneira como eles interagiam um com o outro e falavam, parecia um negócio muito estranho. Parecia algo sugestivo e algo que deixou os fãs também bem desconfortados. E certamente isso fez Paul Burchill ter saudades de sua gimmick de pirata. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo, mas não sai daí, porque eu vou passar esse vídeo para vocês. Talvez vocês não tenham ficado impactados o suficiente, mas esse vídeo aqui eu acho que vai fazer o trabalho. Dá uma olhada nele e depois me fala o que você achou. Então é isso aí, meu povo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e valeu! E fui!